Galera, é o seguinte, a geração do PlayStation 5 já tá consolidada entre nós e é natural que o movimento dos jogadores seja procurar por jogos que consigam trazer uma experiência completamente nova, um salto geracional significativo que justifique o investimento em um console que em seu lançamento custou cerca de R$5.000. O problema é que essa mesma nova era de videogames é tomada por cenários que obstruem essa nossa visão em busca de novos títulos com visuais e experiências que façam jus ao valor da plataforma. Por isso, hoje, vamos ver o primeiro grande erro do PlayStation 5 ao tentar mostrar do que de fato ele é capaz. Mas claro, antes da gente continuar, não se esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito, então a gente vai ver com uma certa tristeza um grande erro que a Sony cometeu ao tentar mostrar o poder do PlayStation 5. E bem, de todas as dificuldades encontradas pelo PS5 quando ele chegou, a mais problemática tem sido a de ter títulos que não consigam se desvincular da geração passada. A biblioteca do console é composta em sua grande maioria ou por títulos cross-gen ou por títulos que receberam um update gráfico. Jogos voltados apenas para a nova geração são exceções. O problema é que os cross-gen na maioria das vezes não se justificam como supremacia no console mais poderoso, não gerando uma diferença que seja discrepante quando comparamos com a geração do PlayStation 4. Tendo diferenças que se resumem a recursos ou a detalhes, e os updates gráficos passaram a ser cobrados, quando na verdade começaram como uma prática gratuita. Por isso, a nossa visão fica obstruída. E talvez foi por ter ido nessa linha que a Sony infelizmente falhou em relançar um produto que desperta questionamentos que serão discorridos ao longo desse vídeo. E sim, eu tô falando do remake de The Last of Us. Ao ver o que o título original já trouxe, como ele se estendeu para o PS4 e PS4 Pro, e como ele se compara no PS5, nos leva a se perguntar, será que o The Last of Us precisava de um remake? Mas olhando para todo esse cenário que a gente apresentou, vamos entender que essa não é a pergunta que define a notoriedade e a responsabilidade desse remake. A análise é muito mais intrínseca do que comercial. Se você não sabe, The Last of Us original está prestes a completar 10 anos de idade agora, e não poderia ter momento melhor para a série que já está sendo exibida e também para um novo game da saga saírem. Só que o remake, ao contrário da série, desperta muitas controvérsias. De começo, você sabe qual é a responsabilidade visual que o original e o remake têm em comum? Não é uma pergunta difícil. A resposta é o realismo. Se atrelando à versão de PS3, por exemplo, é fundamental enaltecer a visão artística da Naughty Dog em construir num período em que não existiam técnicas tão avançadas, um sistema de iluminação global pré-calculada junto a um trabalho de tonalidade nas texturas que conseguiam simular uma iluminação indireta impecável. Para esse jogo, isso foi fundamental, porque existem pouquíssimas fontes de luz nos ambientes e como a maior parte deles eram internos ou destruídos, esse elemento foi importantíssimo. Só que toda essa maestria técnica fez com que o PS3 fosse ao seu limite, resultando em quedas frequentes na taxa de quadros por segundo. E em uma era em que tínhamos as remasterizações no seu auge, o remaster do jogo chegou ao PS4 por um valor bem simbólico para poder resolver esse tipo de problema. O problema para as gerações seguintes, no entanto, é que quando o desenvolvedor tem o conhecimento do motor gráfico do game e do console em que o game será lançado, com ou sem técnicas avançadas, ele vai criar algo que vai envelhecer muito bem. E a gente está cheio de bons exemplos disso na indústria. O potencial da versão remasterizada foi tão alto que o PS4 Pro posteriormente recebeu um update que colocava o jogo em 4K, melhorando texturas e sombras, que no fim resultavam em um game que nem parecia ser da geração do PS3. A versão remasterizada de The Last of Us é bonita até hoje. E por isso, apesar de ser a pergunta incorreta para o assunto do nosso vídeo, é natural se perguntar se o game precisava de um remake. Intuitivamente a gente faz isso. E mesmo se questionando dessa forma, se olharmos comparativamente o acabamento gráfico que ele teve, que revela o salto obtido, a resposta vai ser sim. Realizar um update gráfico é sempre algo bem-vindo. E esse remake revela isso. O problema é que em uma era em que estamos encontrando remasterizações cada vez mais competentes, fugindo da mesmice de melhorar apenas a taxa de quadros por segundo e a resolução, e trazendo melhores resultados em texturas, ou até mesmo updates gráficos que conseguem ser transformadores, fazer um jogo para chamar de remake se torna cada vez mais difícil, porque a responsabilidade em cima dessa nomenclatura acaba aumentando involuntariamente. Mais difícil ainda é atribuir a essa nomenclatura a responsabilidade de mostrar o poder de um console de nova geração dentro desse cenário que a gente apresentou. E vamos mais a fundo nisso, mas sem muitos rodeios, é importante destacar que, majoritariamente, os aprimoramentos aqui cercam tudo o que é visto em The Last of Us Part
Part 2, que por sua vez foi um título do PS4. E olhando para esses dois, lado a lado, aonde se aplica o poder do PlayStation 5? Te respondo: nos aprimoramentos. Os modelos dos personagens em game, por exemplo, têm mais detalhes e a resolução pode ser em 4K caso você escolha esse modo. E esse é só um dos exemplos que mostram aprimoramentos. Mas a dúvida é, por que tratar o jogo como um remake feito para PS5 se ele usa a tecnologia do PS4, não altera a experiência geral do remaster e, como se não fosse o bastante, vende a ideia de que a geração anterior não o rodaria? No fim, parece que o dinheiro é o reitor até das grandes obras. Prestem atenção. The Last of Us Remake ou The Last of Us Part 1 vende a imagem de uma experiência completamente reconstruída para o PlayStation 5, como se apenas esse console fosse capaz de executá-la, mesmo não sendo, apenas para poder cobrar os R$350 de um jogo novo. E por isso, a verdadeira pergunta do nosso vídeo é: The Last of Us Remake vale R$350? Esse cenário tem um complicador ainda, que é o lançamento do game para PC, mas falaremos sobre isso posteriormente. Por agora, vamos nos focar em tentar decifrar esse suposto mistério. Seguinte, se você quer encontrar diferenças bruscas entre a versão remasterizada ou até entre o original e esse remake, não tem segredo, basta olhar para as animações, para as cutscenes. O jogo tem um melhor sistema de captura de movimentos nos personagens e isso fez com que houvesse um salto geracional significativo. Talvez não seja possível encontrar melhor demonstração de que ele tenta ser um remake do que essa. Esses modelos receberam mais camadas na sua construção, resultando em mais detalhes no rosto, como rugas e um trabalho de expressões faciais que sabe tirar proveito disso, dando o mínimo de movimentos até para as rugas mais minuciosas. Um exemplo disso é a área ao redor dos olhos dos personagens mais velhos. Tudo ali se mexe e, como resultado, passa mais profundidade, gerando mais emoção. Outra camada adicionada foi a do espalhamento de subsuperfície, que é o efeito que geralmente nós comentamos por aqui por ser o responsável por espalhar a luz de maneira natural na superfície da pele dos personagens, deixando eles com um aspecto muito mais realista. E tudo isso agregado de um novo sistema de malhas que traz tecidos muito realistas. Os personagens foram completamente reconstruídos. E aqui temos dois pontos, um em favor do remake e outro que não é tão em favor assim. O positivo é muito simples. O original trazia na maior parte do tempo cutscenes pré-renderizadas que usavam o motor gráfico do game. E animações pré-renderizadas são ótimas porque não dependem diretamente do poder do console para poder acontecer, e por isso tem sempre gráficos superiores ao que vimos durante a jogatina. O remake, por sua vez, faz tudo em tempo real e ainda conta com todos esses aprimoramentos nos personagens sem maiores problemas, resultando em cutscenes superiores mesmo que aconteçam em tempo real, usando do poder do console. Então, se a ideia era mostrar o poder do console nessa comparativa, usando especialmente as animações, a Naughty Dog conseguiu sem maiores problemas. Porém, o segundo ponto faz a gente começar a se questionar quanto a isso, porque todos os recursos que foram comentados já foram trazidos no The Last of Us Part 2. Então, a ideia de supremacia técnica no PlayStation 5 começa supostamente a cair por terra. Afinal, o segundo roda todos esses recursos nas animações, só que no PS4 também. Só que, como é algo tão impressionante e valorizado agora pela resolução em 4K no PlayStation 5, é difícil pegar no pé, porque realmente é muito bem feito. Mas vamos seguindo, porque agora chegamos na gameplay, na parte em que o remake começa a levantar dúvidas sobre o que ele é de fato. E não, quando o assunto são mecânicas, o jogo não tem os avanços proporcionados pelo The Last of Us Part 2 no sentido de novos movimentos, e é isso que ajuda a gente a solucionar todo esse mistério. Do lado dos inimigos, vamos encontrar um novo padrão de movimentos, bem como também um novo sistema de inteligência artificial, o que é algo bom, porque foi impressionante no Part 2. Só que as novidades nesse sentido podem parar por aí. Os movimentos de Ellie ou Abby não foram introduzidos a Joel aqui pelo simples fato da geometria do ambiente seguir sendo a mesma em nível de construção e level design, ou seja, apenas repaginaram os visuais encontrados no level design original. Para ficar mais claro, tudo está exatamente do jeito que era nos ambientes e os movimentos que você consegue fazer com Joel são os mesmos vistos no original, com a diferença de que agora existe um sistema de inteligência artificial para deixar a animação deles mais natural, assim como foi no The Last of Us Part 2, e a parte gráfica dos ambientes foi aprimorada. Ou seja, tudo tá muito mais bonito, mas é basicamente a mesma coisa. E como a parte gráfica foi o que mudou, isso curiosamente é o que apresentou problemas para esse remake ser chamado de remake e pesa na hora de querer pagar R$350. Não estamos mais falando de um avanço geracional da quinta para sexta geração de consoles, em que 8 a 10 anos já eram o suficiente para reformular os gráficos completamente, trazendo uma experiência nova, ao mesmo tempo em que não perdesse a sua identidade. E mesmo assim,
Ainda dentro desse nicho, se a gente olhar, vamos encontrar remakes que foram tão competentes que não se prenderam apenas a esse conceito de reformular os gráficos e iam para muito além disso. Depois que o PS3 encerrou seu ciclo, começamos a perceber que passou a existir uma certa dificuldade em mostrar avanços significativos nos visuais entre as gerações, e isso é o que determina toda a dificuldade de The Last of Us. Afinal de contas, o jogo original fez muita coisa no fim do console. Remakes agora, em especial de jogos da 7ª geração, não podem apenas se resumir em reformular os gráficos para serem chamados de remakes. Não à toa vem surgindo um novo termo chamado reimaginação. E para ser honesto, no caso de The Last of Us, pela ausência de apreço na mudança do level design para sustentar os novos movimentos e talvez evidenciar mais os novos recursos gráficos durante a gameplay, o fato é que a remasterização em si se sustenta tão bem que em muitas partes a sensação é de que o remake é apenas um upgrade bem feito e não apenas uma completa reconstrução. Mas existem os avanços, claro. Além da inserção do sistema de partículas incrível e feixes volumétricos, o sistema de iluminação melhorou drasticamente. Temos sombras que têm capacidade de ficar difusas de acordo com a distância que estão do ponto de luz agora, enquanto no original elas tinham um aspecto bem duro. Esses mesmos pontos de luz também têm capacidade influenciadora de acordo com a cor que eles possuem, como o efeito do fogo, por exemplo. E isso é acompanhado da própria intensidade deles, fazendo com que tudo afete o ambiente. E a cereja do bolo é que, com base nisso, a iluminação indireta faz o seu papel brilhantemente, trazendo equilíbrio para a força de incidência do ponto de luz na área objetivada. Tudo é muito equilibrado. Para se ter uma ideia, a própria lanterna faz parte desse acervo de melhorias na iluminação indireta, gerando rebatimento de luz em áreas adjacentes de maneira magnífica, que tem forças distintas variando da área para onde ela é apontada e para a área onde ela afeta indiretamente. Ou seja, vamos ver uma iluminação completamente diferente dependendo de onde você estiver apontando a sua lanterna. Mas ainda assim, o local vai estar iluminado. Vão haver nuances. E claro, a geometria é completamente nova. Embora faça uso do mesmo level design, agora o game tem muito mais detalhes e maior definição nas texturas e na geometria em si, até para poder acompanhar o 4K, já que dessa vez o jogo foi feito com essa qualidade em mente. Uma boa exemplificação disso é que os assets são completamente novos e a própria vegetação está muito mais intensa e foi completamente reconstruída. O ponto é que, quando saímos das cutscenes impressionantes, existem trechos que são tão bons na versão remasterizada também, que essa falta de novidade no level design do remake faz com que a experiência se pareça com um belo update gráfico no fim das contas. E quando você passa a olhar com esses olhos junto ao fato de termos uma tecnologia que comprovadamente rodaria em um PS4, temos 3 conclusões que são óbvias. 1. A definição de remakes precisa ser repensada dentro da indústria de uma forma geral. 2. The Last of Us Remake não vale R$350 porque no fim, olhando grosseiramente, foi apenas única e exclusivamente um update nos visuais. E 3. Foi um erro pensar em demonstrar o poder do PS5 dessa forma. Nem Ray Tracing o jogo tem. Os reflexos são muito bonitos, mas usam técnicas que o PS4 utiliza. Como o jogo sairá para PC, talvez para os novos usuários seja compreensível vender por um valor cheio, mas para os portadores da versão de PS4, deveriam no mínimo dar acesso ao game por um preço mais em conta, o tratando como um verdadeiro update gráfico. Mas e você, qual a sua opinião sobre esse cenário? E aproveita também para poder me contar o que você está achando da série que está sendo exibida, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia, se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E se quiser trocar uma ideia, minhas redes sociais vão estar aparecendo por aí, beleza? Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.